Bom, vamos lá. O Inter falou nos bastidores lá em Belém, né, sobre a busca por um zagueiro. O Inter falou publicamente, não falou muito, tá? Na entrevista coletiva do Fabinho ontem, ele não falou muito sobre a questão, nenhuma informação assim que fosse explícita, né, na entrevista coletiva. Mas depois, né, conversando com a reportagem por lá, primeiro, o Inter admitiu a possibilidade, que era algo que a gente já tinha falado aqui nos setoristas, de buscar um zagueiro só na metade do ano. Depende. Tá? Porque, por enquanto, o Inter não conseguiu avançar por ninguém ainda. A informação mais importante sobre o Diego Carlos que o Inter confirma agora é: sim, o Inter monitora o jogador, sim, o Inter ainda pode tentar algo até o fim da janela, mas um impeditivo é o salário dele. Que é de mais de R$ 1 milhão. Mais de R$ 1 milhão porque ele ganha em euro, né? Joga na Itália, joga no Como, e mais do que ganha isso, um salário alto. O Diego Carlos, ele não joga muito no Brasil, eu não sei se ele jogou profissionalmente aqui, mas ele vai para Portugal, Porto B, e ele tem destaque mesmo no Sevilha, onde ele é campeão com o Sevilha e ele chega à seleção brasileira olímpica, ele foi campeão olímpico com a seleção brasileira. O destaque foi tanto que o Aston Villa paga 26 milhões de libras para tirá-lo. Ele não joga tão bem no Aston Villa, na Premier League, vai para o Fenerbahçe a pedido do José Mourinho por 10 milhões de euros. Ok, o valor baixou um pouco, mas ainda assim é um time que paga bem na Turquia, com o técnico que é o José Mourinho, e ele também não joga lá. Outra verdade. É emprestado por Como. Não é titularíssimo do Como, mas das 24 rodadas do italiano, ele esteve em 17. Então, assim, ele é um cara que está sempre atuando. 14 vezes titular, o resto entrando no segundo tempo. Então, de 24 ele foi titular 14 e ainda entrou em outras partidas. No esquema, ou ele joga, quando são 4 defensores, 2 laterais, 2 zagueiros, ele joga pela esquerda, quando são 3 zagueiros, ele joga centralizado como líbero, porque ele não é assim, o cara mais veloz do time. Enfim, ele tem sua utilidade. E o Inter, então, para negociar, agora, acho muito difícil, tá? Por conta desse protagonismo no Como. O que deveria acontecer é o Inter esperar acabar o contrato na Itália, quando ele, na teoria, volta para o Fenerbahçe, o Inter tenta abocanhá-lo, mas como que vai compor esse R$ 1 milhão é mais difícil. Vamos lá, tá? O Como hoje, sexto colocado no campeonato italiano, derrotando grandes times, né? Juventus, Milan, já em temporadas recentes e recentemente. JB falou aqui sobre a questão da utilização do Diego Carlos, e aí tem a parte contratual, né? Como ele está emprestado no Como, o que o Inter teria que fazer para contratar o jogador agora, tá? Pegar um cara que tem essa relevância no time do Como, quebrar um primeiro contrato de empréstimo, né? Que é o contrato que vai até a metade do ano, e negociar com o Fenerbahçe um novo empréstimo, em que provavelmente o Fenerbahçe teria que arcar com parte do salário para diminuir esse custo para o Inter. Convenhamos, JB, é uma operação bem difícil de ser feita. Né? E aqui não é nem que eu estou entrando na de comentarista, né? É só a gente colocar no papel o que é a situação, e o Inter admite isso. Né? É difícil de fazer uma operação dessa. Restam poucas outras alternativas que sejam de jogadores que agradem o Inter como agrada o Diego Carlos. Por quê? Porque até tem jogador mais fácil de fazer a operação, JB. Só que aí é jogador que o Inter entende que não vai chegar e resolver, como chegaria o Diego Carlos. Então, o que o Inter vai fazer, ou pretende fazer até o fim da janela, tá? Até a semana que vem, nesses nem 10 dias, né, até o fim da janela, o Inter vai tentar... Uma semana, terça que vem. Terça que vem. O Inter vai tentar fechar, se possível, a negociação, avançar alguma coisa. Se não, o Inter... ou algum outro nome que a imprensa não tenha descoberto ainda, o Inter garante que observa mais de um, né? Mas a gente sabe dessa preferência pelo Diego Carlos, pelo histórico do jogador. Se o Inter não fechar com ele, o Inter não deve contratar um outro jogador agora. Aí o Inter vai tentar a contratação de um jogador que seja fechado, um jogador que seja uma operação viável e que chegue aqui e responda. Não, mas agora... Não, na metade do ano. Ah, tá. Na metade do ano. Tá, não, mas assim... Ó, antes de trazer um jogador por trazer, deixa pra fazer na metade do ano. Mas eu acho que cabe um esclarecimento importante aqui. O Diego Carlos, em algum momento, vazaram 2 informações. Primeiro, a gente da alta cúpula dizendo, não, isso é fake, nós não temos negociação com esse jogador. Segundo, chegou a dizer, não, o empresário do Vitinho também trabalha com ele, embora não... Enfim, o Juliano Bertolucci seria o do Diego Carlos, mas o Vitinho tem um representante que também trabalha com ele e disse assim, eu posso fazer a operação, mas ela não é viável, o Inter se aquietou. Pode ser tudo a mesma coisa ao mesmo tempo também, Pode ser tudo a mesma coisa, todas as mesmas coisas. Mas agora lá em Belém, os repórteres estão recebendo o seguinte do Inter. Não, o cara é o Diego Carlos.
O zagueiro que eles querem é o Diego Carlos, mas que provavelmente não vai dar agora. O mais certo é pensar nele no meio do ano, que também no meio do ano aumenta a probabilidade de conseguir. Não quer dizer que é certo, que é certeza, tá? Quer dizer que como ele vai, entre aspas, voltar pro Fenerbahçe, o Inter tem uma esperança de tentar. O Fenerbahçe não vai querer e aí eu tiro do Como o cara. E aí o Inter, nesse momento, ele tá nessa divisão. O Inter até admite a possibilidade, tá, JB, de trazer 2 zagueiros. Um agora e um depois, tá? Mas aí ou esse nome tem que ser o Diego Carlos, o Inter conseguir fazer a operação aí em uma semana, ou o Inter, nos outros nomes que o Inter já mapeou, o Inter encontrar uma oportunidade para avançar, e aí eu confesso que eu não tenho a informação de quem seria esse outro nome, mas o Inter conseguir avançar para um outro nome agora que também resolva o problema, não seja um cara abaixo só para compor grupo, e lá no meio do ano, aí o Inter tente de novo o Diego Carlos, aí o Inter faça uma força de novo por esse atleta, entendendo que lá no meio do ano provavelmente tenha mais chance, mas também não seja certo. Só que aí ou o Inter precisa destravar o negócio com ele agora e trazer o cara de composição de grupo lá no meio, ou tem que tentar fazer um outro negócio bom por um cara que seja titular agora e tentar também o Diego Carlos mais pra frente. Senão vai ficar tudo pra metade do ano.